Opa, Zarama aqui, rapaziada. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o grande problema da Xiaomi. Porque como nenhuma empresa é perfeita, a Xiaomi também tem um problema, especialmente para quem está chegando agora na marca da Xiaomi. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu peço para você deixar aquele like para fortalecer e também hype o vídeo, que ajuda muito aqui o canal, beleza? Bom, provavelmente você deve estar achando que o grande problema da empresa Xiaomi nos celulares é o problema crônico que aconteceu em alguns pequenos slots do Poco X6 Pro e nem foi muito no Brasil, foi mais na Índia. E também o único caso que realmente teve uma repercussão muito grande, porque teve muito, mas muitos casos de morte súbita mesmo, foi o Poco X3 Pro. Esse sim foi um problema do caramba. Tanto que ele parou de ser fabricado porque tava uma merda, entendeu? Tava um problema foda. Então parou de ser fabricado. Mas isso são casos de celulares específicos e casos isolados. Então não, esse não é o grande problema da empresa Xiaomi no geral. Tá, então Zarama, eu acho que o grande problema da Xiaomi é questão do desempenho para jogos, né? Potência, não. Não, 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 não. Nada a ver, entendeu? Muito longe disso ser um problema para a Xiaomi. Na minha opinião, a Xiaomi é uma das melhores em questão de desempenho para jogos, entendeu? Eu sei que vai vir muita gente falando, que sei lá o que, sei lá o que. Mas para mim, em questão de desempenho para jogos, nesse caso específico aqui, desempenho para jogos, a Xiaomi é melhor que a Samsung. Beleza? Em questão de otimização para jogos. Para mim, só fica atrás de uma. Red Magic, aí não tem como passar a Red Magic, né, meu irmão? ROG Phone também, não tem como passar nem a ROG Phone nem a Red Magic, porque são celulares específicos para jogos. Então, Zarama, qual são esse grande problema que a Xiaomi tem? Bom, bora começar aqui com o primeiro problema que a Xiaomi tem. Como assim primeiro, Zarama? Quer dizer que tem mais de um? Sim, tem mais de um. Por isso que é bom você ficar no vídeo para você entender quais são esses problemas antes de você comprar algum Xiaomi. Bom, e esse primeiro problema que você tem que saber é na questão do valor de revenda do seu aparelho depois que você compra ele e usa um tempo e quer revender. Vai perder muito valor, mas muito mesmo. Fica tanto atrás da Apple, tanto atrás da Samsung. O poder de revenda da Samsung é maior do que da Xiaomi, entendeu? E por que isso acontece, Zarão? Me explica por que os celulares da Xiaomi perdem tanto valor depois que eu uso um tempo e quero revender. Bom, isso acontece por conta dos lançamentos excessivos da Xiaomi. Como assim lançamentos excessivos? Por exemplo, eu tenho o Xiaomi Poco F5, é o meu celular, eu comprei em 2023. Nós está chegando agora em 2025 e já vai lançar o Poco F7. É muito rápido. Resumindo, o Poco F5 já está praticamente 2 gerações atrás, em pouco tempo. Então ele já perdeu muito valor de revenda. Isso acontece com qualquer celular da Xiaomi, porque ela lança muito celular e muito rápido. Então perde valor de revenda muito, mas muito rápido mesmo. Samsung demora mais para lançar outro modelo, então ele não perde tanto assim o poder de revenda. Já a Apple já tem o nome da Apple já, opa, Apple, iPhone, nossa senhora, então o povo paga mesmo, só porque é iPhone, não é nem porque, nossa, isso aqui é muito bom, é porque é iPhone, já paga muito. Então esse é o primeiro problema da Xiaomi. Se você gosta de comprar celular e revender, Xiaomi talvez te decepcione um pouco nessa questão aí, quando você for revender, a galera não vai pagar o dinheiro que você quer, entendeu? Então esse foi o primeiro grande problema aí da Xiaomi. Agora bora falar sobre o segundo problema da Xiaomi. Então não pula, porque depois vai vir o terceiro problema. É bom você saber todos. E o segundo grande problema da Xiaomi aí é o tempo de atualizações. Porque você tem que ver com quem a Xiaomi compete. Para vocês terem noção, a linha Poco, entendeu? Porque você sabe que Poco é da Xiaomi, né? Não vai pensar que Poco e Xiaomi são uma coisa diferente. Não, a Xiaomi é dona da Poco. Então, a linha Poco, em média, tem 2 anos de atualizações do Android. Por exemplo, o Poco F5 foi lançado com Android 13, está no 14, então provavelmente vai acabar no Android 15. Depois só vai ser atualizações de HyperOS, entendeu? Mas o Android vai parar no 15. Porra, isso é muito pouco comparado à Samsung e também à Apple. E celular top de linha, por exemplo, da Xiaomi,
3 anos. 3 anos de atualização aí do Android. Mas alguns casos são mais específicos. Por exemplo, o Xiaomi 14, ela abriu uma exceção e ele vai ter 5 anos de atualizações, entendeu? Então foi um caso bem específico, mas em média o celular top de linha da Xiaomi recebe 3 anos de atualizações de Android. E qual é a diferença para o Samsung e para a Apple, meu amigo? Muito mais tempo de atualizações na Samsung e na Apple. Por exemplo, a Apple oferece 5 anos para todos os seus celulares de atualização. Já a Samsung isso aqui é absurdo, completamente um absurdo. Os top de linha da Samsung vão receber 7 anos de atualizações. Meu amigo, isso é mais do que o dobro da Xiaomi, entendeu? Mais do que o dobro. Então, se você gosta de estar sempre com o Android atualizado aí no seu celular, talvez a Xiaomi não vá estender muito aí essa sua alegria. Se você gosta de receber o máximo de atualizações em um celular, fica com a Samsung. Mas é um caso muito específico, eu não ligo muito para isso. Agora bora para o terceiro problema da Xiaomi, que é a sua grande diversidade. E em excesso, é tanta diversidade que todo mundo que vai comprar um Xiaomi fica muito indeciso, muito mesmo. Se você não tem ideia, eu vou te dar um exemplo só das versões que tem do Redmi Note 12, só do Redmi Note 12. Bom, bora começar. Não vai se perder, hein? Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 4G, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro Plus 5G, Redmi Note 12 Turbo, Redmi Note 12 Explorers Edition, Redmi Note 12R, Redmi Note 12R Pro. Isso é só das versões do Redmi. Imagina se a pessoa chega aqui comprar um celular da Xiaomi e ela tem que olhar aqui essas 11 opções só do Redmi Note 12, mas ela também quer decidir se vale mais a pena o Redmi Note 13. Aí ela tem que olhar mais 11 versões do Redmi Note 13 para saber qual comprar. Daqui que ela vem ver tudo, ela já esqueceu as especificações de cada um e as diferenças que são pouquíssimas de um para outro. Isso buga a cabeça até de quem já tá na Xiaomi faz tempo, irmão. A Xiaomi criou uma diversidade tão enorme que acaba mais atrapalhando do que ajudando. Para vocês terem noção, mesmo eu com a lista aqui das versões do Redmi Note 12, eu ainda esqueci de uma versão. Redmi Note 12S. Então são 12 versões só do Redmi Note 12. Aí tem mais 12 versões do Redmi Note 13. Me diga, como é que tu vai escolher um celular olhando de um em um? Tu vai se esquecer, tipo, a diferença daquele para aquele, mas esse é esse. Mas eu tinha visto aquele. E esse agora comparado com esse e aquele outro, meu Deus do céu, Xiaomi. Pelo menos na versão Redmi Note 14, que já tá começando a vir muita versão, bora dar uma olhada aí. Que, porra, você faz todo mundo ficar perdido, até eu me perdi. E olha que eu tô aqui na Xiaomi faz tempo. E mesmo assim me perdi. Bom, esse aqui para mim é o pior problema da Xiaomi. Imagina você ter que ver e analisar 26 celulares para você escolher um. Pelo amor de Deus, né, Xiaomi? Nós, livre de um negócio desse. Pelo amor de Deus. Mas, bom, esses aqui são os 3 problemas da Xiaomi, entendeu? Se você concorda que são realmente problemas, deixa aí embaixo. Se você discorda que são problemas, também deixa a sua opinião aí embaixo. E se você concorda que são problemas, para você, qual desses 3 problemas é o pior? Para você, tipo, nossa, esse problema aqui para mim não dá. Comente aí embaixo que eu quero saber a sua opinião. Mas é isso, esses aqui foram os 3 problemas da Xiaomi. Falado isso, falou para geral e vai estar aparecendo agora um vídeo para vocês aqui na tela.